E aí, gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, eu sou nutricionista Mandy, nutricionista esportiva e atualmente eu moro na Alemanha. E como eu falei para vocês, já vai fazer uns 5 anos, né? E como eu falei para vocês, eu quero trazer ainda mais de como é que você também, brasileiro, pode cuidar da sua alimentação aqui na Alemanha e trazer pontos e curiosidades de morar aqui nesse país doido. Então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre como é que você pode bater proteína, principalmente morando fora. Então, independente se você mora no Brasil ou se você mora na Alemanha, eu vou trazer essas estratégias aqui para você, porque é o principal macronutriente quando a gente pensa em alimentação, saúde, ganho de massa, emagrecimento. Todos os macros e todas as vitaminas são importantes. Ponto. Só que o macro que a gente vai mais pensar, ou que a gente vai pensar primeiro, quando a gente for organizar alguma coisa, quase cair aqui, bom dia, é a proteína. Vou fazer uma refeição, tenho o meu carbo, tenho... Não pensa primeiro nisso. A gente pensa primeiro qual é a minha proteína dessa refeição. Depois a gente pensa no resto. Beleza? Por isso que eu quero trazer esse ponto, porque a proteína é um ponto muito importante para nossa alimentação. Mesmo morando fora, mesmo no Brasil, uma coisa que muda muito é a gente precisa ter estrutura, a gente precisa organizar qual é a nossa proteína daquela refeição, até porque se você mora fora, se você mora na Alemanha, assim como eu, você vai ver que a alimentação e a vida aqui é muito mais rápida e eles são práticos. Então eles vão correr para a opção mais rápida porque eles são práticos, eles têm menos estrutura e eles não vão perder tempo cozinhando. É assim. A gente vai precisar mudar a cabecinha desses alemães aí, cá estamos nós. Mas é assim que eles funcionam até hoje, até mesmo inconscientemente, rápido, para prático, sabe? Vamos comer alguma coisa, eu vou pegar um pão com salame e queijo. É assim. E aí o que acontece no final do dia, você não comeu nada de proteína, ou eles também não comeram nada de proteína, porque eles não pensaram que a proteína é o principal macronutriente daquela refeição. No Brasil é muito mais fácil bater proteína, isso porque a gente tem muitos alimentos de muita boa qualidade. Então, a gente tem o feijão, a gente tem o arroz, o grão de bico, a gente tem as sementes, a gente tem as proteínas de boa qualidade, as proteínas animais, carne de boa qualidade, a gente tem o frango, peixe, a gente tem muito mais proteína à nossa disponibilidade do que na Alemanha. O que acontece é que na Alemanha a gente vai acabar sempre caindo para os iogurtes, então aí você come aquela porrada de iogurte, você acaba consumindo muito whey protein para correr atrás da sua proteína, e também cai sempre em produtos que são mais industrializados e acaba perdendo a mão ali daqueles alimentos mais naturais. Um belo de um feijão, um belo de uma carne, um peixe, um frango. Não tá errado você usar esses alimentos estratégicos. Eu uso também barrinhas de proteína, iogurtes ricos em proteína e também whey protein, mas não pode ser a sua base. Tá bom? O maior erro das pessoas é não saber realmente o quanto elas precisam. Para isso, você tem que fazer uma conta de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo. Você pega o seu peso e multiplica por esse valor. Mandy, qual o valor? Depende. Depende de quanto de proteína você já consome, se você consegue sustentar uma quantidade de 2,2, por exemplo, ou se você é uma pessoa que treina, se você quer ganhar massa muscular. Mais do que isso e menos do que isso, eu não iria te recomendar. Depende se você treina, o quanto você treina, você é um atleta. A quantidade depende muito, mas esse é o maior erro. As pessoas não sabem exatamente o quanto elas precisam consumir no dia. Vamos pensar numa pessoa de 75 quilos, a gente vai multiplicar aí por 1,6, vai dar aproximadamente 130, aproximadamente 120 a 160 gramas por aí de proteína. E aí você vai fazer o quê? Vamos supor que você precisa consumir, então, 130 gramas de proteína no seu dia. Você vai pegar essa quantidade e você vai dividir essa quantidade por refeição. Vamos imaginar, e por favor, hein? Ai, Mandy, eu faço uma refeição por dia, então eu vou comer toda essa proteína em uma refeição só? Não, meu pequeno anjo, isso não vai dar certo. Você vai precisar dividir essa quantidade por refeição. Então, você vai precisar saber quantas refeições você vai fazer no dia de acordo com a sua rotina. Então, vamos supor, você tem uma rotina muito corrida, você vai fazer você vai fazer 3 refeições no dia. Você vai pegar essas 130 gramas e você vai dividir nas 3 refeições. Cada refeição precisa ter aproximadamente de 20, 25 gramas de proteína. Se você não está conseguindo bater essa quantidade de proteína, você vai precisar colocar uma refeição a mais, um lanche, um snack rápido que te ajude ali a bater essa proteína. Não pense em proteína apenas no frango, no peixe, no ovo. Tem outros alimentos também que contêm um pouquinho de proteína. Arroz, por exemplo, vai ter uma certa quantidade de proteína, tá bom? Por isso que a gente sempre precisa ver a alimentação completa e não só focar
na 100% ali naquelas fontes que a gente sempre conhece. O que acontece é que se a gente seguir o padrão que a gente vê aqui fora, a gente vai acabar comendo mais carboidrato e mais gordura e vai esquecer da proteína, como eu falei pra vocês. Então, a gente vai pensar primeiro na proteína e depois a gente vai pensar nos outros macronutrientes. Mesmo que você consuma um pão frio, mas que você tenha um scoop de whey, que você tenha uma barrinha de proteína, que você sempre tenha uma barrinha de proteína ou um scoop de whey junto com você, para que você consiga sempre ter aquela proteína com você. E além disso, né, se pensar no emagrecimento, vai ser importante para te dar maior saciedade. Então pensa comigo, se você consumir um pão, vai te dar uma certa saciedade, mas se você comer um pão com ovo, vai te dar muito mais saciedade. Por isso que a gente sempre vai pensar em saciedade, proteína e emagrecimento. Mas nem tudo é ruim aqui fora. Na Alemanha também tem muitas coisas boas. E como eu já falei pra vocês no outro vídeo, aqui eles têm alimentos que são industrializados, mas são alimentos que vão te ajudar na dieta. Então é óbvio, barrinha de proteína também é industrializado, pão integral também é industrializado. Mas, porém, entretanto, contudo, esses alimentos também são bons e também vão te ajudar no seu dia a dia. Isso porque esses alimentos, eles vão ser principalmente riquíssimos em proteína. Então, tem alguns iogurtes como Skia, Magerquark, pudins de proteína, que vão ter ali de 20 a 25 gramas de proteína por porção. Então, realmente, é uma ótima quantidade, uma ótima opção para você colocar na sua alimentação. Ovo é barato. Frango também. E você não precisa comprar o frango, você pode comprar o Puten, que é nossa, gente, qual é o nome? Como se fosse um peru. E ele vai ser riquíssimo em proteína, porém ele vai ser muito mais barato. Então tem outras opções para você mudar também. Iogurte para você usar também. Iogurtes, pudins, barrinhas de proteína, whey protein, Puten, ovo, se o frango para você for muito caro. E outra opção que me ajudou muito também quando eu vim para Alemanha foi atum em lata. Uma latinha custa praticamente €1. E eu lembro que na época eu acho que custava até um pouquinho mais barato, centavos até. Então eu comprava atum em lata, que até hoje eu não consigo mais comer, porque eu comi tanto quando eu cheguei na Alemanha, fazia salada de atum, salada de atum, salada de atum. Mas o atum é uma ótima opção, porque é barata e riquíssima em proteína, principalmente se você comprar ele em água. A principal estratégia para você bater proteína morando fora é organizar a sua alimentação. Não seguir os alemães que não organizam, não tem estrutura em relação à alimentação, e sim você organizar sua alimentação antes. Por que eu consigo bater minha quantidade de proteína no dia? Porque eu organizo, porque eu estruturo, porque no domingo eu faço as minhas marmitas, eu deixo o frango pronto. Eu sei exatamente qual vai ser a proteína da minha refeição naquele momento. É um iogurte, é um overnight oats, que tem um iogurte, então bate 20 gramas de proteína, ou é um feijão e arroz com frango, então um pão com ovo, então sempre vai ter a proteína. Por quê? Porque eu estruturei antes. E como eu falei pra você, se você não tem tanto tempo, você não precisa sempre cozinhar alguma coisa. Você pode sempre escolher opções mais rápidas, como whey protein com uma fruta, um iogurte, uma barrinha de proteína. Você pode pegar uma salada pronta, que já é bio, e aí você pode colocar, por exemplo, um atum ralado por cima. Então sim, a melhor opção é sempre você estruturar e já deixar a sua alimentação organizada. Porém, se você não tiver tanto tempo, você pode também optar por essas opções um pouco mais rápidas. Morar fora, morar na Alemanha não significa engordar e piorar a nossa alimentação. Significa reestruturação, significa reorganização. Com os alimentos que eu tenho disponíveis aqui, o que eu posso fazer então? Com esses pequenos ajustes, essas dicas, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil para você bater sua proteína do seu dia. Agora me conta, você também tem dificuldade de bater proteína morando fora? Me conta aqui nos comentários. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!